A primeira coisa que você vê nesse canal é desenhos. Isso é, tanto na thumbnail quanto no vídeo em si. Mas, até eu chegar aqui, houve a evolução dos meus traços, passando por épocas onde tracing era a única coisa que eu sabia fazer. Sente-se no seu sofá ou na sua cama e fique confortável, porque hoje eu irei contar a minha evolução no desenho e como artista em geral. Desde pequeno eu adorava ver desenhos animados. Isso pode ter sido uma das razões pela qual eu adorava desenhar. Qualquer criança gosta de desenhar, é claro. Mas nunca se passou pela minha cabeça que o eu no futuro iria utilizar esse talento em outros lugares. Muita gente fala que a arte é um dom, como se a habilidade de ter uma mão firme e de saber expressar emoções através de linhas fosse predestinado. O que claro que não é. Se fosse assim, todos seriam experts na arte. Meus desenhos só foram melhorar quando eu conheci o mundo dos animes. Muito por culpa do Kwai, que sempre ficava me enviando uns trechos de animes e tal. A partir daí, me tornei fã de Naruto. Então, eu comecei a fazer desenhos dos personagens do universo do mesmo. Um que eu até hoje me lembro era um de quase todos ou todos os membros do clã da Akatsuki. E me lembro de ter feito outro do Itachi. Só que nesse caso, eu já estava me firmando mais e conseguindo melhorar meu traço. Ainda que seja todo porco e mal. Pouco tempo depois eu ganhei um caderno de desenho da minha mãe e eu passava a tarde toda fazendo desenhos. Sendo que alguns estavam super bem feitos, como se fosse aquele artista mediano de anime. A evolução era drástica, mas só viria a melhorar ou piorar, isso depende do ponto de vista, quando eu fui para a arte digital. No Kwai eu estava com uma conta até que bem sucedida, já estava entre 1000 a 3000 seguidores, por aí. Eu já estava familiarizado com FNAF, por exemplo, mas nunca havia feito algum desenho no papel ou no digital por justamente ter medo de que ficasse muito feio. E isso foi algo que me barrou até hoje, tipo, eu tenho uma ideia para desenho, só que eu não faço porque eu acho que irá ficar feio. Eu já era acostumado com o Flipaclip, que era o aplicativo que eu usava para fazer animações. Eu já fazia uma e postava justamente no Kwai. Essa série acho que durou pelo menos 4 temporadas, só que depois eu apaguei tudo por vergonha. Os únicos desenhos de FNAF que eu fazia eram justamente esses animatrônicos para as animações. E eram todos feios. As linhas eram tortas como se minha mão estivesse tremendo toda hora. E de novo, eu não tinha mão firme, a cabeça parecia uma cabeça de pirulito pop, e só piora quando você repara nos corpos magrelos dos personagens, o que só reforça minha opinião pejorativa. Na minha conta do Kwai, as pessoas me pediam para desenhar os personagens... Peraí. As pessoas me pediam para desenhar os personagens das fotos de perfis delas, aí sim, e eu fazia, e isso até que melhorava o meu traço, um pouquinho Só que como era no digital, as artes eram uma bosta. Eu até tinha feito uma live onde mostrei alguns desenhos velhos meus. E era verdade. Percebi que todos eram uma merda. Nessa mesma época, eu também estava fazendo um filme de Naruto, que por incrível que pareça, mesmo sendo uma merda, me ajudou muito a ter mão firme. Qualidade ele não tinha, mas também incentivou a minha criatividade. Eu continuei fazendo isso por um tempo, até que eu parei. Minha arte no digital ainda não se comparava com a minha arte no papel, que já estava bem mais elaborada graças aos desenhos de anime que eu fazia. E também alguns outros que não eram especificamente de anime, né? Era de FNAF, mas eu também fazia. Aquele caderno já estava ficando abarrotado de desenhos e já estava perto de acabar. Então eu mesmo comprei um caderno novo para justamente fazer mais desenhos. Só que agora de FNAF. E aí que a minha arte teve um salto de qualidade. Meu primeiro desenho naquele caderno não foi logo um dos mais bem feitos. E eu iria continuar seguindo nessa pegada, pegando desenhos complicados,
para eu tentar reproduzi-los à mão. Isso foi como dar creatina para um rato de academia. Os resultados foram avassaladores. A minha mão era firme e o traço ficava ainda mais bem feito. Aliás, eu conseguia, e até hoje consigo na verdade, redesenhar desenhos apenas olhando para o mesmo. Meus desenhos se tornavam bem feitos, mas só precisava passar isso pro digital, onde eu continuava tendo problemas. Isso principalmente era só na hora de desenhar algum personagem do torso para baixo. Eu só conseguia desenhar o busto, e só. Aliás, eu já fazia desenhos de FNAB também, mas ali eu usava tracing para certos personagens, isso só na hora de fazer as animações, por isso que eu não considero como evolução minha. E esse foi o meu maior problema por um bom tempo como artista. Eu só conseguia desenhar no digital se eu colocasse uma imagem por debaixo. O meu marasmo não foi realmente algo tenebroso, mas eu irei explicar mais pra frente. Aqui foi onde dei os meus primeiros passos a desenhar Country Humans do Império de Hofran e da lore do mundo de Hofran como um todo, como o Reino de Bax, os estados de Burpon e Hart, e até mesmo do próprio Hofran, e entre outros Country Humans como os reinos de Nator, Napos e Buxt. Além disso, como eu adorava desenhar mapas, muitos mapas de diversos estados do Império de Hofran, além de ter começado a animar a minissérie de animação minha Fred and Friends. Naquela época eu já fazia músicas e também foi naquele dia, no dia 31 de julho, que o Alpha 00 foi criado. E assim eu me tornei um furry. Antes do Alpha 00 eu tinha criado essa raposa aleatória aí, só que depois rapidamente troquei para o Alpha. E eu posso dizer que eu já havia melhorado na arte digital, só que ainda assim era feio pra cacete. E pouco tempo depois eu fiz a segunda versão do Alpha 00, que nessa versão eu usei um leve tracing. A imagem irá aparecer para vocês. Eu apenas tracei a cabeça e prossegui para fazer o casaco azul com listras vermelhas, formando uma espécie de grade. Depois disso eu me desafiei a não usar nenhuma referência. Ou só foi eu que não achei. E assim eu fiz o Snowy, o Neon e o Yuki, que até eu mesmo na época achei que ficou feio, justamente porque eu não usei nenhuma referência. Foi por causa disso que eu me rendi ao tracing. Antes de eu iniciar uma outra versão lá do FNAB, eu só fazia desenhos usando tracing, justamente por causa do medo de fazer algo feio. Durante esse meio tempo, criei o Vilos e o Crypto. E depois disso, comecei a trabalhar no FNAB, uma possível versão definitiva, já que as outras versões não tinham nem imagens de câmeras, tipo, era só o escritório e nada mais. Depois de tentar trabalhar na versão definitiva de FNAB, eu resolvi desistir por falta de motivação. Durante esse meio tempo, eu só desenhava personagens usando tracing. Era Country Balls, Country Humans, personagens estilo anime para o mundo de Hofran. Mesmo com tudo isso, eram só desenhos, sem expressão alguma. Parecia que os desenhos não eram feitos com atenção. Eram feitos na pressa, tipo, só para saciar a vontade. Para no final, ela voltar com força total. Eu já via o canal Protogen 00 ainda no começo, é claro. Durante esse meio tempo, eu criei outras representações dos estados de Hofran em Country Human Style. Eu fiz a versão definitiva de Freeland e atualizei o Alpha 00. Todos esses usando referências. Eu também fiz bandeiras, muitas na verdade. Mas veio o dia 7 de dezembro de 2022 em que eu atualizei toda a minha OC pro Alpha 00 de Protogen, ou só Alpha 00. Mas ele também veio de uma referência. Eu tinha dito em um vídeo antigo meu que Alpha 00 sempre será original. E é verdade, já que as cores, nome e alguns detalhes que eu alterava, ele fazia o resultado final do personagem ser o personagem original. Mas era como se tudo fosse mais do mesmo. Só mudava a imagem que eu pegava da internet e traçava, com algumas leves mudanças. Depois disso, eu criei o Sirius. E naquele momento a minha arte no papel era impecável, parecia um profissional desenhando. Eu tô exagerando pra cacete, mas era até que bonitinho, vai. Vocês podem dar uma colher de chá pra mim, por favor, né?
Teve uma época em que eu só fazia personagens do busto pra cima. Esses são os casos do Sugar, Delta, Maximilius, do Prisma, do Spike, do Redesign do Snow e mais milhares de outros personagens que eu não me lembro dos nomes. Mas, depois de um tempinho, eu comecei a desenhar alguns personagens do busto pra baixo, casos de Cosmic Pin e Cosmic White Wolf. Minha arte no digital iria melhorando com o tempo, conseguimos perceber isso facilmente. Reparem no meu primeiro desenho relacionado a Furry com esse do Cosmic White Wolf, mais o White Wolf normal. É simplesmente drástica. Durante esse período, eu fiz o Rock e a Aurora, que veio a partir de um desenho meu feito num papel. E claro, todos usando Tracy, porém com leves detalhes a mais, exceto o Astrax B01, que esse sim não teve referência, até porque eu fiz no caderno e depois eu passei pro digital. Eu utilizava referências e me usufruía do Tracy, pois eu não sabia como desenhar uma anatomia decente. Isso foi o que me barrou de criar desenhos originais, por exemplo. Tipo, toda vez que eu desenhava, caso eu não usasse referência, eu só desenhava um círculo, que era para indicar onde ficaria a cabeça, e o resto eu fazia conforme eu iria traçando as linhas, ou seja, eu fazia estilo a Deus dará. Dia 23 de março de 2023, eu faço o redesign do Alpha 00, que no meu canal era só uma cabeça flutuante, porque eu fiquei com preguiça de fazer o resto do corpo. Eu estou falando bem sério agora. Eu também tentei fazer um livro sobre ele, chamado As Aventuras de um Protoss, mas que não foi pra frente. Eu fiquei por um bom tempo só fazendo desenhos utilizando referências, até que veio a criação do Zephyr, aonde tudo piorou. Com a criação do Zephyr em 20 de abril do mesmo ano, que foi de 2023, eu passei a utilizar muito mais referências, e eu juro pra vocês, todos os desenhos que eu fiz naquela época foi tudo na base do Tracy, mas eu fiz isso por outro motivo. Eu gostei bastante do design do Zephyr e eu queria ter o máximo de desenhos dele. Então eu baixei acho que no máximo umas 7 ou 8 imagens para justamente poder fazer 7 ou 8 desenhos do Zephyr. Foi absurdo. Mais absurdo que isso foi a paciência que eu tive para poder desenhar tudo. Durante esse meio tempo eu criei o Finlay e a Hillary, e entre muitos outros. Depois disso eu acho que a minha testosterona aumentou, eu não sei o que foi, porque eu só fazia desenho minimamente sus. Esses em específico sendo duas versões do Alpha de Made, enfim, sem comentários. Tem esse desenho aqui em específico que eu gostaria de falar, que é do Delta e da Kiri juntos. É realmente impossível distinguir quem que é o homem ou mulher aqui nessa porra. Não há nada no Delta que faça ele se assemelhar o mínimo possível à anatomia masculina. Ele deveria ser um pouco mais alto e com cintura mais larga, pelo menos. A Kiri até parece um pouco com a anatomia feminina, porque a cintura dela é mais estreita, mas os braços desses dois estão muito cagados. Se puder, eu vou refazer esse desenho algum dia. É impossível tu olhar pra esse desenho sem sentir vergonha alheia do negócio. Eu mesmo senti quando vi novamente depois de tanto tempo. Ainda possuo o da Hillary e da Kiri juntas, mas eu não tenho nada pra dizer porque a anatomia está minimamente coerente. Nós podemos perceber que meu problema por muito tempo foi a construção da anatomia do desenho. Hoje em dia, eu que não tenho mais problemas com isso. Só alguns nerds em anatomia que iriam ficar extremamente malucos de raiva quando vissem a anatomia do Leroy. Durante esse mesmo período aí, eu fiz os rostos do Alpha 00 que eu uso nos vídeos, e também eu criei a Flopsy. Essa aí eu gosto até hoje por causa da anatomia. Parece aquela menina que faz academia para ficar musculosa e não só para ter um traseiro digno. Essa aí tem meu respeito. Ainda nesse período eu criei a Azuri e também os meus primeiros livros. Os livros Viramos Humanos e Um Lobo e uma Loba não possuem ilustrações, apenas do terceiro livro pra frente, Confidencial, que aí sim foi trabalheira. Fui atrás de referências em todos os possíveis para no final ele ficar mediano, porque meu traço ainda não era bom. O livro Confidencial basicamente conta a história de Artemis. Eu me esqueci se ele era um gavião ou um falcão, ou algo assim. Por enquanto eu vou dizer que ele é um falcão. Enfim, Artemis estudava no ensino médio, como qualquer bom estudante. Uma nova aluna chega na sala, ele se apaixona por ela e a história vai se desenrolando, pois eu quero focar mais nas ilustrações. Sinceramente, acho que poderia ter um pouco mais de esforço, mas eu não me julgo não, porque na época eu era um merda mesmo. O quarto livro, As Crônicas de um Tigre, conta a história de Frederick no ponto de vista dele mesmo, sem mais um narrador onisciente e onipresente. É uma história que leva uma pegada mais séria, porque eu retrato tópicos sobre depressão e tal. Tipo assim, eu acho que não era bem uma depressão não, acho que era só isolamento social. O quinto é o mais recente livro que fiz, que foi o livro Garras de Valor,
que na época em que eu estava começando a fazê-lo, eu estava sem ideias de nomes e coloquei o nome do livro como A Aventura de um Felino, totalmente genérico. Mas mais tarde, depois de já ter feito algumas páginas, eu resolvi trocar o nome do livro para Garras de Valor e atualizei a capa do mesmo. O mesmo conta a história de Rafael, que tem o sonho e o objetivo de olhar o pai, que é se tornar um guerreiro. Mas ele enfrenta dificuldades pelo caminho, desde a perda de seu melhor amigo na expedição para resgatar presos da Vila Plantera, que era a vila onde se passam os acontecimentos principais, saindo um pouco da minha mesmice em só criar livros de romance e colegial, porque eu sou foda. Durante a produção desses 3 livros, minha arte conseguiu dar uma melhorada brutal. Se a gente comparar o livro Confidencial com o Garras de Valor, a diferença é enorme. E eu também já estava fazendo a minissérie de animação FNAF Lovers, e também já havia criado a Millie e o Ray. Os meus desenhos sem referência naquela época era torto, isso é fato, mas deu para notar um certo esforço em criar uma anatomia. Esse desenho de Natal do Alpha 00 é um grande exemplo. Ele não teve referências e ficou até que decente. Os meus desenhos à mão também estavam muito bem feitos, só que meu caderno de desenho já estava acabando. E meu último desenho feito à mão foi um do Phantom Fred com o Bombom. Depois disso, então, eu criei a N, o que me prontificou a fazer o meu primeiro desenho com a anatomia feita por mim mesmo. E vou te falar, ficou decente mais uma vez. Aí eu pensei, caramba, esse é o jeito certo de fazer. E assim, depois de 2 anos usando referências ou tracing, eu comecei a fazer os meus desenhos com a anatomia feita por mim mesmo. Ou seja, entre aspas, desenhos originais. Alguns ainda haviam referências, é claro, mas eu já estava deixando o tracing de lado pouco a pouco. Eu considerei isso como uma volta por cima, pois eu me sentia limitado quando usava referências, pois como eu não era habilidoso, eu só traçava o desenho e adicionava pouquíssimos detalhes, como adicionar mais cabelo, cauda ou adicionar algum enfeite ou roupa no personagem. O pincel que eu usava também ajudou um pouco a ter essa borda mais grossa que hoje em dia eu adoro. Que eu adoro de pôr, viu, seu filho da puta. Depois disso, houve a trilogia de Welcome to Furland, o que me ajudou ainda mais. Principalmente o terceiro jogo, já que nele eu me aprofundei mais nesse negócio de dimensões e tal. O que para fazer dimensões 3D em desenhos é um pouco complicado, mas enfim. Eu também já havia trocado do CapCut para o Lightmotion naquela época, então minha edição melhorou devido às poucas limitações do mesmo. Ao contrário do CapCut, que você não pode nem respirar, que você tem que pagar assinatura. Nesse mesmo período surgiu a carismática Jade, ou J ou JJ para os mais íntimos. Eu criei um cenário original lá no Photo Editor para os vídeos também. Mais tarde eu atualizaria ele e ficaria bem melhor. Até esse ponto eu não utilizava mais referências e o meu próprio estilo de arte ia se criando aos poucos. Durante o desenvolvimento do terceiro jogo eu criei mais personagens, que é os casos de Leroy, Almery e Lilo, além de ter feito redesign de antigos personagens, como o Miles, o Cursed Beat e o Snow. Mais tarde eu começaria a desenvolver o Welcome to Furland 3, onde minha arte deu um salto de qualidade absurdo. Hoje em dia, o meu traço é original, assim, né? Eu tenho uma mão até que firme para desenhar. Em menos de 3 anos, eu evolui muito. E eu fico orgulhoso só de perceber isso. Porque se o eu de antigamente visse meus desenhos atualmente, ele com certeza iria tentar recriá-los. Mas enfim, gente, esse é o meu 300º vídeo publicado aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Em nenhum momento eu quis dizer que as referências não são algo bom. Elas ajudam sim. É porque do jeito que eu fazia, não parecia ajudar muito. Até porque eu fazia tracing. Foram 7 páginas tentando contar os mínimos detalhes. Uma timeline gigantesca, o que só mostra o quanto eu consegui aprimorar as minhas habilidades. Você que também gosta de desenhar, vá em frente. A arte é um mar onde sua criatividade navega como um surfista nas ondas. Mas enfim, gente, deixa o like, se inscrevam e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falou!